Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros desta rede social, Facebook. É, Estamos ao vivo aí. Bacana, já tem gente aqui ao vivo, aqui, já tem gente nos ouvindo, né? Eu tô no estúdio, então algum barulho aí de latido, de carro passando, de moto passando, normal. Chama os amigos que a gente vai fazer aqui essa live. Estamos fazendo essa transmissão aqui para falar sobre uma coisa muito importante. Ana Beatriz, boa noite, Ana Beatriz. Seja muito bem-vinda. Chama suas amigas, chama seus amigos, porque a gente vai fazer aqui essa transmissão para levar um papo muito importante para vocês, tá bom? Um grande abraço aí para todos aí de Goiânia, tá bom? Muita saudade. Chegar mais pessoas aí e tal. Esperar um pouquinho. Estamos fazendo essa transmissão, pessoal, no nosso perfil. Isso, vai chamando aí os goianos, o Vando Lima também, acabou de entrar. Muito interessante esse bate-papo, tá? Porque são coisas que nós, os jornalistas... desculpa, Ana, você é de Natal, porque tem uma amiga também, Ana Beatriz, que é de Goiânia. Me perdoe, nossa, bem aqui pertinho da gente, aqui, Natal, tá? Rio Grande do Norte, pertinho aqui de Capuí. E, portanto, faço questão de ir respondendo a cada pergunta que vocês fizerem em relação ao que nós vamos conversar agora, porque é muito importante, é muito pertinente para quem gosta do assunto, né? Rede social. O que fazer para não perder o Vando Rio de Janeiro? Seja muito bem-vindo, Vando. Um grande abraço aí. O Rio de Janeiro continua lindo, continua sendo essa aqui realidade, né? Doa a quem doer, o Rio de Janeiro continua e vai sempre continuar sendo muito lindo. Conheço aí o Rio de Janeiro. Então é um bate-papo aqui, pessoal, importante sobre essa ferramenta, né? Essa ferramenta que tomou conta do mundo, né? As pessoas não vivem mais sem rede social, né? É preciso fazer, inclusive, um estudo para ver o impacto da rede social na vida das crianças, por exemplo, e dos adultos também, porque a rede social nos permite viver um mundo paralelo, né? Onde tudo que se diz ou tudo que se fala aqui se traduz em verdade, e às vezes não é, né? Às vezes não é. Às vezes nós estamos passando por conflitos e aqui os conflitos se acabam. Aqui a gente, né, se mostra feliz ou não. Tem muita gente que usa as redes sociais também para falar, né, dos seus problemas. É importante, a rede social virou como a TV, a TV quando chega na vida do povo, que o povo não tinha televisão, como o rádio, todas essas grandes invenções. O rádio, quando chega na casa do povo, né, vira ali um instrumento de entretenimento, e não só isso, também de notícia, de comunicação, mas que a pessoa, né, ouve o rádio e imagina uma série de coisas, como as telenovelas, as rádios novelas, né, que aconteciam. Você não via os personagens, mas você imaginava os personagens. Aí quando chega a TV, você vê, escuta e vê os personagens, né? E aí a TV passa a fazer parte da tua vida, né? É muito difícil um berel como eu, por exemplo, se eu contar para vocês que eu não tenho TV desde 1994, vocês vão dizer que eu sou mentiroso. Tem uma porra de uma mosca aqui me atrapalhando aqui, mas tudo bem, normal. E não é mentira, eu não tenho TV há muito tempo, cara. Sabe, desde 94, assim como o cigarro que não faz parte da nossa vida, né? A TV também, a gente não nasce assistindo TV, né? E a TV, ela torna-se um vício necessário dentro da casa das pessoas. E você não pode limitar o que sai na TV aberta. Você não tem controle, né? A TV aberta entra na sua casa sem pedir licença, né? Tem sempre uma porra para perturbar a gente, cara. Quando não é barulho lá em casa, é uma mosca aqui no estúdio. Mas enfim, não vai perturbar o nosso papo. Então, a rede social chega e começa a transformar a vida do povo.
E muitas vezes a gente não se toca, cara, que que a rede social é um instrumento, uma ferramenta de controle social muito forte. A rede social ela começa no intuito de manter os amigos e a família próxima. É essa a primeira ideia. E num segundo momento, isso foi no Orkut, quando o Orkut foi criado. Não sei se é da época de vocês. Depois o Orkut é vendido para a Google, depois a Google fecha o Orkut, encerra o Orkut, porque o Mark Zuckerberg, com seus amigos, né, coloca uma rede social parecida com o Orkut, um pouco mais moderada, porque no Orkut era uma salada enorme, não havia moderação, tinha-se de tudo ali dentro, né? Grupos criminosos, enfim, era terrível. E com acesso a crianças, as crianças acessavam aquilo ali. Enfim, Mark Zuckerberg coloca o Facebook, essa ferramenta aqui, né? Só que aí sai da esfera daquilo que seria nossos amigos, né, nossa família, e começa a graçar no mundo inteiro. E aí, meu amigo, quando você olha lá de cima e vê 2 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas dentro de uma rede social, você diz assim, como é que o servidor aguenta? Mas está no Vale do Silício. Então o servidor aguenta, né? Aguenta sim a rede social. Só que a gente não, como a gente entra, faz a conta na rede social e vai levando ali, né, colocando selfies que você faz com a família, né, a juventude, vai passando desapercebido, né, do que acontece dentro da rede social, do que foi desenvolvido dentro da rede social para nos manter dentro das redes sociais, para a gente passar o máximo de tempo dentro das redes sociais, assim como a gente passava a maior parte do nosso tempo quando criança na frente das TVs. É algo mais ou menos paralelo, viu, Vando? A gente tem que fazer essa análise e ter esse entendimento. E como é que ela controla, né? A partir do momento que ela descobre que tem um potencial mercado na sua mão. Vamos imaginar uma China. Imagina uma China dentro de uma rede social. Tamanho da China, né, em número de habitantes. Então você tem bilhões de pessoas dentro de uma rede social. E o cara diz assim, cara, eu tenho poder. O Mark Zuckerberg diz assim, eu tenho poder, eu tenho esse povo na minha mão. Eu tenho esse povo na minha mão. Né? Eu vou manipular esse povo. E a gente não entende que está sendo manipulado, mas a gente está sendo manipulado. E quando a gente fala na questão publicitária, quando, por exemplo, você comenta aqui, a gente vai comentar aqui sobre um tênis. Daqui a pouco, quando a gente encerrar essa live, que não vai demorar muito, vai aparecer marca de tênis aqui no meu perfil. Lojas, Centauro e outras lojas que vendem tênis. Se você falar em dentista, vai aparecer aqui propaganda de dentista. Quem faz isso são os algoritmos que foram estudados, né, descobriram, né, criaram o algoritmo. E muita gente não sabe o que é código binário, que é 1 mais 0, por isso que é binário. Esses códigos se repetem na web. As pessoas não sabem o que são bots, né, e também não sabem o que são algoritmos. O algoritmo, Glicineia Campos também está assistindo, seja muito bem-vinda, Glicineia. Os algoritmos, eles comandam tua vida dentro da rede social sem que você perceba. Inclusive na Netflix passou um seriado sobre as redes sociais, sobre o Facebook. E muita gente assiste, mas não acredita que aquilo seja verdade. Ele manipula lá do servidor um rapazinho que já tinha 3 horas que não entrava no Facebook. Aí ele fala assim, olha, o Cristiano tem 6 horas já que não entra no Facebook. Vamos fazer com que ele entre. Vamos pegar aqui a amiga dele e vamos mandar aqui um like em alguma postagem dele, que ele vai ver e vai entrar. E aí eles pegam o perfil da pessoa, eu, você, nós, ele pega o nosso perfil
e curte alguma coisa que não é você que está curtindo, são os algoritmos que curtem. Carlinhos está falando, Carlinhos está doido, Carlinhos Medeiros pirou o cabeção, né? Teoria conspiratória? Não, é a realidade. Minas Gerais, grande abraço, querida. Grande abraço aí para vocês, mineiros. Uai, aí de Minas Gerais, eu gosto muito, adoro essa terra aí. Tive aí com o Milton Nascimento, pessoal do Clube da Esquina. Tive na igrejinha da Pampulha. Estive no apartamento do Milton, que fica próximo do prédio do Banco Central, aí, em BH. BH, sou. BH. Adoro o sotaque. Adoro aquelas vilas com aquele friozinho, o cafezinho, o pão de queijo, o tutu, adoro. Eu sou cidadão do mundo. Pois bem, pessoal, e a gente não percebe, principalmente os tiozão, né, as pessoas que têm mais idade, ou as pessoas mais jovens, ou desapercebidas, os descuidistas, digamos assim, né, os descuidistas. Eles não entendem que todos nós somos manipulados. Daqui a pouco vocês escutam vocês vão ver alguma coisa que Carlinhos Medeiros curtiu e que eu não curti. Quem curtiu por mim foi o código, foi o algoritmo. Uma página de banco. Né? Acontece muita gente tá lá em casa. Uai, senhor! Uai, senhor! Glicinéia, vocês são muito queridos e sempre muito bem-vindos. Então, muitas vezes eu via a minha companheira tinha curtido um banco, né, um determinado banco. Eu falava, você curtiu isso? Ela, não. Então, eu já sabia que era o algoritmo. É impressionante. E eles sabem tudo o que acontece dentro das redes sociais. Mark Zuckerberg, ele não. A equipe de engenharia dele, a equipe de psicólogos, ele tem equipes enormes ali dentro, que trabalham lá dentro e que sumarizam tudo o que acontece dentro das redes sociais. Eles vão sumarizando, eles têm todos os protocolos. O que você gosta mais, né? O que você curte mais, né? Por exemplo, se você é uma pessoa LGBTQI e curte foto, e você curte foto de LGBTQI, aí ele sabe que você não precisa nem dizer que você é LGBTQI+, não precisa dizer, ele sabe quem é você, e começa a mandar produtos para o grupo de LGBTQI+. Né? Então, tudo que você curte nas redes sociais, não precisa curtir, dar um like. Se você bota uma carinha com raiva, se você bota uma carinha sorrindo, todo gesto que você faz na rede social, isso vai para... Eles catalogam isso, eles pegam esses dados e dizem assim, olha o que é que ele gosta. Tá? Ele levanta tal hora, ele entra na rede social tal hora, ele fecha o telefone tal hora, vai para o trabalho, abre tal hora, ele vê o WhatsApp, ele vê isso. Eles têm tudo isso sumarizado, tem tudo isso na mão. É impressionante o poder desses caras, é impressionante. Então, o que ele faz? Ele pega esse grande pacote que ele tem na mão e vende para o mercado publicitário, para as grandes empresas. E é capaz de produzir um apagão no mercado, inclusive. Olha o tamanho do poder do Mark Zuckerberg, gente. Aquele apagão que se deu no Facebook, no Instagram e no WhatsApp foi proposital, foi para medir o tamanho do poder. O mercado pirou, ele perdeu algo em torno aí de 6 milhões, ou foi 60 milhões de dólares, não sei. Entretanto, isso para ele é mixaria, não é nada, porque quando volta, começa a subir novamente as ações no mercado, né? E ele mostra o tamanho do poder, porque veja o tanto de transação que deixou de ser feita, o tanto de transação, ele manipulou o mercado. Mark Zuckerberg manipulou, é o cara mais poderoso do mundo. Não é o presidente Joe Biden, não. O cara mais poderoso do mundo chama-se Mark Zuckerberg, porque ele tem o mundo na mão dele. O mundo na mão dele. Pois bem, pessoal, então essa manipulação, ela é feita sem que a gente perceba. Se você vai dormir e deixa o celular ligado, né, ele fica desligado porque a tela, né, escurece e tal,
está escutando tudo, porque eu abri o microfone para o Facebook para fazer essa live. Quando eu vou publicar alguma foto, eu abro o Facebook e permito que o Facebook entre na minha galeria de imagens, né? Então eles sabem tudo. Eles sabem tudo. Pois bem, onde é que eu quero chegar? Na questão, por exemplo, do que você ou para que você usa a rede social. Muita gente usa a rede social, muita gente mesmo, né? Para divertimento, né? Para publicar alguma imagem, alguma foto, para ir para um grupo de uma coisa que você gosta, costura, jogos, para fazer joguinhos online, para ter ali. Você tem Facebook? Tenho Facebook. O que é que você faz no Facebook? O que é que você faz no Facebook? E no Instagram? Não, eu posto fotos dos meus pets, adoro pets. E aí você recebe um monte de propaganda de loja de pet, de veterinária. E eu publico as fotos do meu gato, do meu cachorro e tal, quer dizer, uma coisa que ninguém vai te perturbar, tá certo? Mas quando você usa a rede social para fazer ativismo político, aí você corre um sério risco. Para fazer ativismo político, tá? Para dizer quem é que você apoia, para dizer qual é o deputado, qual é o político que você apoia, qual é o partido que você apoia, aí você corre um sério risco de ter a sua conta bloqueada ou de perder uma conta aí com 100 mil pessoas. Aqui no meu perfil nós temos, por exemplo, pessoal, 11 mil pessoas. Se estão vivos, se morreram de Covid, eu não sei, né? O meu irmão faleceu, era meu amigo, aqui, a gente se seguia mutuamente, mas a conta dele foi deletada. Mas eu tenho muitos amigos que morreram e que a conta ainda está aí. Do mesmo jeito como se estivesse vivo. Pois bem, pessoal, quando você usa a rede para fazer um ativismo político, para se identificar com alguma bandeira partidária e começa a publicar assuntos políticos, aí você corre um sério risco. Vou lhe explicar por quê. Porque essa rede social, assim como a mídia no Brasil, ela é um monopólio. É um monopólio oligarca. O império da Rede Globo, da Band, SBT, todas as TVs e rádios e jornais, olha só, eles têm um monte de veículos. Isso é proibido em qualquer país do mundo. Em qualquer país do mundo isso é proibido. Eles têm rádio, têm televisão, têm jornais eletrônicos, têm jornais impressos. Eles entram na tua vida de qualquer jeito. Eles entram na tua vida de qualquer jeito. E esse monopólio é prejudicial. Né? É prejudicial. Porque as pessoas devem escolher as mídias que querem ler. Quando você vai ver o UOL, você está vendo Folha de São Paulo. Quando você vai ver até YouTube, aí o que é que acontece? A grande mídia, que já tinha esse monopólio aqui no Brasil, 6 grandes famílias que têm isso, né, que vem passando de pai para filho há muitas gerações, entra dentro da rede social, que antigamente era habitada por cidadãos comuns, né? Então a mídia começa a entrar dentro das redes sociais. Ela acha pouco esse monopólio que ela tem das concessões que são dadas pelo governo, e aí entra dentro da rede social. Né? É como o barzinho. Eu tocava em barzinho, né? Toquei em barzinho muito tempo. Toquei muito tempo em Brasília. Então, teve um certo momento que a gente foi perdendo o mercado para as celebridades artísticas. Porque como eles não estavam vendendo CD, o CD já tinha se acabado, ninguém comprava mais CD, era pendrive, como eles não estavam fazendo mais shows, eles foram para os barzinhos. O barzinho fechava o bar, né, vendia mesas e eles faziam shows nos locais que a gente antigamente fazia o show e ganhava o nosso pão de cada dia, né? Então a mesma coisa, a mídia achou pouco esse monopólio e corre para dentro da rede social, né? Então você olha dentro da rede social, você vê G1, que é da Globo, você vê Jornal Nacional, que é da Globo,
Você vê Globo, que é da Globo, você vê Diário do Nordeste, que é da Globo, você é o Povo, que é da Fundação Demóstenes Torres, né? Você vê Correio Brasiliense, você vê todas as grandes mídias na rede social. Então você é 24 horas por dia, você é entulhado de notícias. Muitas vezes notícias que são de interesse público e muitas vezes tolice que não é do interesse público, mas que você é obrigado a engolir. Muito bem. Então, o que é que acontece, pessoal? Existem matilhas dentro das redes sociais, né? Milícias dentro das redes sociais que são preparadas para derrubar contas. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui no meu perfil. Se eu tivesse na minha página, já tinha parte dessa matilha dentro da minha página, metendo o comentário ad hominem. O comentário ad hominem não é um comentário que está contextualizado dentro do tópico, daquilo que a gente está falando. Nós estamos falando sobre rede social. O cara vem aqui e mete outra coisa. E normalmente ele coloca, ele pega, né, e abrevia palavrões, abrevia uma série de coisas, né, que você não tem nem como denunciar, porque se você denunciar, vem uma cartinha do Facebook dizendo que não tem nada ali que possa ir de encontro às políticas da comunidade. Mas se você responder, você vai ser bloqueado. E aí, pessoal, depois do terceiro bloqueio, né, vamos supor que você sofreu três blocos, eles vão deletar a tua página, tua conta. Eles vão deletar a tua conta. Né? Por quê? Vamos analisar junto aqui. Porque assim como a mídia, né, que em detrimento da população proletária, ou em detrimento do povo, que grande parte, 90% do Brasil é pobre, né, proletário. Apenas 1% é plutocracia, burguesia. Mas essa mídia, ela sempre vai fazer publicidade, ela vai falar da burguesia em detrimento da classe operária. Porque a classe operária não tem dinheiro para pagar publicidade, o mercado publicitário. Quem tem dinheiro para pagar esse mercado publicitário são os grandes empresários. Né? Então, as redes sociais também têm partido. As redes sociais têm partido. O Max Zuckerberg tem partido. Né? Ele tem a sua filosofia política. Né? E não é a filosofia política do proletariado. Não é. Ele só apenas nos explora. Nós estamos aqui dentro sendo explorados, como nos navios negreiros. Somos escravos do Max Zuckerberg. Somos. Porque através da gente, tudo que você produz, não precisa produzir conteúdo, basta dar um like, mostrar que você é vivo, que você é vida, que você está vivo dentro da rede social, que ele está te explorando. Como? Vem metendo propaganda no teu perfil. É disso que ele vive. Ah, Carlinhos, mas eu não clico na propaganda. Não, nem precisa. Nem precisa. As mensagens subliminares, você está olhando para um tópico, está olhando para alguma coisa interessante aqui, você está olhando para esse vídeo agora, olha na tua lateral que você tem uma propaganda aí. Tem uma propaganda aí, na lateral. E o cara está pagando por isso, independente de quem clique ou não. Tá certo? É que nem, por exemplo, no YouTube, mesma coisa, o vídeo vai rodar. Antigamente não rodava, mas o vídeo vai rodar todinho, porque você tem interesse nesse material e você vai ter que ouvir a propaganda até a gente finalizar a propaganda. Você vai ter que ouvir todinha, porque o cara está pagando por ela e para depois você ter acesso ao conteúdo. Os jornais estão fazendo isso, jornais online, revistas online. Colocam a propaganda lá, depois que você escuta a propaganda todinha, você clica, ela desaparece e aí você tem acesso ao conteúdo. Pessoal, estão manipulando a humanidade. Estão manipulando. Então, o meu conselho, se você quer a rede social para jogar, para brincar, para conversar com seus familiares, né, para mostrar um passeio que você fez, umas férias que você passou em Paris, em Portugal, na França, na Europa, algum país que você conheceu, quer postar as fotos e tal, bacana, beleza. Mas se você comentar
uma preferência política, você está no castigo, porque eles descobrem e aí começam a te perseguir. Começam a te perseguir, eles começam a observar melhor o que, é que você está publicando. E se não for do interesse deles, eles vão te bloquear. Eles vão te bloquear. E é muito importante para o ativista político, dentro da rede social, que tenha sua conta, sim, que tenha sua conta bem equilibrada e com muita gente. Porque o que falta no Brasil é uma coisa chamada consciência crítica, tá? Formação política, consciência cidadã. Eu não preciso de rede social, eu não preciso de TV, eu não preciso de nenhum jornal ditando aquilo que eu vou fazer. Eu não preciso. Eu mesmo penso sozinho. Eu não preciso que ninguém pense por mim. Eu penso sozinho. Eu equaciono sozinho. Eu vou, deito lá na minha cama, boto lá o travesseirinho e tal, e fico pensando. Né? Fico questionando uma série de coisas. E a gente tem preguiça de pensar, mas bota a tua cabeça para pensar, porque é muito bacana. Se você exercitar, você não precisa ser um mega leitor de livros, né? Um intelectual. Não, basta pensar em determinada coisa que você viu no WhatsApp. Será que aquilo é verdade? Por que seria, né? A quem interessa isso aí? Né? Adulteraram esse vídeo, né? Para que adulteraram esse vídeo? Então, é questionar. E não pode perder a conta, pessoal. Não pode, porque nós vamos atravessar um período muito turbulento em 2022. Muito turbulento. E aí a gente precisa de grandes forças, né, das pessoas que têm muito engajamento, das pessoas que têm muita visibilidade, que têm muitos seguidores, né, para poder segurar a onda, porque o negócio vai ser fuleiragem, bicho. O negócio vai ser, olha, vai ser trancoso. Quando tiver bem pertinho das eleições, vocês vão ver o pau que vai quebrar aqui dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro de Twitter, dentro do YouTube. Olha, onde for rede social, o pau vai quebrar. Você não vai ter sossego. Então, se você não tiver equilíbrio mental, se você não tiver equilíbrio emocional, né, para não nem ler os comentários, não responder na mesma moeda, se você não for na garganta do infeliz, às vezes dá vontade de chacoalhar, né, o infeliz. Mas se você fizer isso, você vai ser bloqueado. E você vai perder sua conta. E o Brasil precisa muito de você. Precisa muito da gente. O Brasil está passando fome. A fome dói. Só sabe que a fome dói aquele que sentiu fome. Viu? Então é importante. Sandra Castro, que difícil resulta explicar o que é o pensamento crítico, se tem ou não, no princípio, assim, depois de fazer, para que todo mundo se dê conta. Não sei, Carlinhos. Sandra, também concordo contigo, mas, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Não pense você que, por exemplo, que a pessoa que está aqui na rede social e que não foi nem alfabetizada não tenha uma condição de pensar muito maior do que aquele que cursou uma faculdade. Porque a sabedoria, a revolução, ela é parte daquilo que você concebe como ideia e daquilo que você concebe como pensamento crítico. Compreende? E isso não se aprende nas universidades. Não se aprende nas universidades. Então, eu conheço muito bacharel em direito que não sabe, por exemplo, interpretar um texto, por mais simples que ele seja, Sandra. Um médico que acabou de sair da universidade, entendeu? Não sabe interpretar um texto pequeno, um texto de 3 parágrafos. Não estou falando de textão grande, não. E não estou falando de escritor difícil de se compreender, não. Texto básico. Não é coisa empírica, não, Sandra. Eu estou falando de texto básico. Eu estou falando de um texto que não existe dubiedade, né? Um texto resumido. O cara não sabe, o cara interpreta da forma que ele quer interpretar. Ele dá um monte de interpretação, sendo que só existe uma única interpretação. Então, a gente precisa fazer esse exercício de cidadania,
né? Mostrar o que é a rede social, de que lado está a rede social, né? E que não está do seu lado, e que nós precisamos de vocês, nós precisamos um dos outros, para a gente fazer esse tecido social, essa ideia crítica. Não é também aqui, né, catequizar, doutrinar. Não, é simplesmente aprenda a pensar e siga seu caminho, mas pensando com seu próprio pensamento e com suas pernas. Porque se você, né, estiver sendo guiado por um cego, você vai cair no precipício. É essa a base fundamental, né, da promoção humana, da dignidade humana, da promoção do pensamento crítico e autocrítico. Tá? Saber observar e não cair nas pegadinhas. Por que você acha que cai tanta gente aí em pegadinha financeira no WhatsApp, por exemplo? Né? Primeiro porque o ser humano quer mais, ele quer lucrar, ele quer sair ganhando. Ele acha que o mundo é dos espertos. É a primeira grande falha do ser humano. E a segunda porque não tem a capacidade de pensar. Ou preguiça de pensar. Né? Ou para não sair daquele grupo, daquele grupinho. Não, se eu pensar diferente desse grupo, eu vou estar fora do grupo. Então eu quero estar dentro do grupo, eu tenho que pensar como grupo. Eu tenho que dizer que acredito naquela porcaria, mesmo não acreditando, para fazer parte do grupo. Aí nós entramos na pirâmide de Maslow, que são as necessidades básicas do ser humano, de todo ser humano, né? Pois muito bem. Então, para não perder as redes sociais, é não responder a comentários grosseiros. Se alguém, porventura, isso acontece muito, faça uma ameaça à sua vida, pega o print, pega o perfil do cara, é melhor levar o computador, porque na delegacia de crimes virtuais eles pegam na hora o endereço de IP. Alguma coisa falha na educação formal. Temos o Paulo Freire e não se utiliza seu conhecimento, a sua sabedoria como exemplo. Mas esse desgoverno é que não utiliza, né? O Paulo Freire, eles chamam Paulo Freire de comunista, disso e daquilo. Paulo Freire é um dos caras mais estudados no mundo, uma mente brilhante. O Paulo Freire, para quem chegar, as pessoas falam do Paulo Freire, viu? O brasileiro médio, querida Sandra Castro, fala de Paulo Freire, como fala, por exemplo, de Simão Bolívar. Ele fala sem saber quem foi, sem saber quem é, sem propriedade. Muitas vezes nos debates políticos, que o pessoal, aqui não vai ter nenhuma bolivariana, assim, de onde é que vem esse termo bolivariano? O senhor sabe? Nem quero saber. Não, mas o senhor tem que saber. Simão Bolívar. E quem foi Simão Bolívar? Um comunista. Não existia comunismo nessa época, não. Esse pensamento filosófico, político, não existia nessa época. Ao contrário, ele libertou a América Latina, né, do jugo dos espanhóis. Simão Bolívar e queria uma grande pátria, né, juntar ali uma série de países para né, para fazer um grande país, um país soberano. Então, Simão Bolívar era espanhol, né, e que lutou pela liberdade, né, dessas terras colonizadas pelos espanhóis. Ele não sabe, porque botaram na cabeça dele que Simão Bolívar era comunista. Então essas pessoas médias falam de Paulo Freire como se estivesse falando de Simão Bolívar. Não sabe quem foi Paulo Freire. Eles não sabem que o Paulo Freire alfabetizou adultos, né, com uma forma muito didática, muito carinhosa e muito amorosa para ensinar o adulto a escrever. Né? O velhinho, né, que ele não teve acesso à escola, que pudesse aprender a ler seu nome. Eu me lembro de uma tia minha, que quando ela aprendeu pelo método Paulo Freire, ela aprendeu a ler e a escrever, e ela disse, meu Deus, que coisa abençoada é a gente olhar para isso aqui e poder decifrar o que está escrito aqui, né? Então eu devo tudo a esse método do Paulo Freire. A minha tia, já uma senhora de muita idade, né? Aprendeu a ler com a metodologia freiriana, Paulo Freiriana.
Mas as pessoas não sabem e as pessoas não querem saber, né? As pessoas têm aquela convicção dele mesmo, assim, eu sou burro e quero ser, deixa eu ser, compreende? E continua sendo para o resto da vida, até o final do último suspiro. Ele se nega a procurar um entendimento melhor, a praticar o conhecimento, a praticar a promoção do pensamento crítico, autocrítico, né? Procurar ler um pouco mais para entender o que é tudo isso, né? É um jogo de dominados e dominantes, Sandra Castro. Eterno, que desde que o homem é homem, desde que mundo é mundo, desde que o homem aprendeu a dominar o homem para explorá-lo. Isso se tem até hoje. O brasileiro está pagando hoje uma fortuna incalculável para os rentistas levarem esse dinheiro a rodo. Estou falando de rentista. Não estou falando de gente que vem lá de fora e que monta uma fábrica aqui dentro para gerar emprego e renda. Eu estou falando de gente que está deitado numa rede nas Ilhas Caimãs, viu? Em Bahamas, viu? E que está aplicando dinheiro aqui no mercado financeiro e está só levando. E quem está pagando somos nós brasileiros. E eles não compreendem isso. Quando a gente vai botar um litro de gasolina, você dá 50% para a gasolina e 50% para o rentista. Quando você paga a sua conta de luz, você dá 50% para a conta de luz e 50% para o rentista. Né? E esse cara está lá no topo da pirâmide. É o dominante. E nós que estamos na base da pirâmide somos dominados. Pois muito bem, pessoal. Eu espero que tenha sido uma boa dica, essa dica que a gente falou aqui sobre rede social, tá? É importante vocês atentarem para isso, porque isso é fruto de muito estudo, tá bom? Eu não estou falando aqui coisa que eu tirei da minha cabeça, não, isso é coisa de estudo, tá? Coisa de jornalismo investigativo, que tem isso muito bem isso sumarizado, inclusive o Max Zuckerberg está hoje sendo processado pelo Congresso norte-americano, tá? Por uma série de ataques às democracias, né? Principalmente nos Estados Unidos em relação à eleição do Donald Trump e em outros grandes países, porque está todo mundo dentro do Facebook, né? E está de mente e alma. Que quando você está, mas não está de mente e alma, você tem o controle de si mesmo, aí o Mark Zuckerberg não consegue te controlar. A mim e a Sandra, ele não consegue controlar. Mas 90% das pessoas que estão dentro do Facebook, ele consegue controlar. Meu beijo. Não deixem, por favor, Sandra, se você ainda não está inscrita no Canalizando Brasil, é um canal YouTube, é um podcast, é um site, nós estamos em todas as redes sociais, em todas as plataformas, trazendo esse recado, essa boa nova, promovendo um pensamento crítico, o pensamento autocrítico, a formação política, e conhecimento, informação, jornalismo e conhecimento. Muito obrigado. Acessem lá no YouTube Canalizando Brasil, dá um Google, Canalizando_Brasil, Canalizando_BR, e aí você pode seguir a gente no podcast, que é diário, informação de 2 minutos, e também nos nossos vídeos, onde a gente analisa uma série de impactos, né, que estão acontecendo nessa novela chamada Brasil Descendo a Ladeira. Obrigado, uma boa noite a todos, um bom final de semana para todos vocês.